Vibração forçada com amortecimento. Bem, vamos então agora adicionar ao nosso sistema massa-mola, né, o elemento amortecedor, né? O elemento amortecedor é o elemento, né, dissipador de energia, né? Então a gente tem aqui o nosso novo modelinho, né, né, em que a gente tem a massa, né, a massa, a mola e agora um elemento dissipador de energia, chamado amortecedor, né? Então a gente agora tem o amortecedor. Bem, o amortecedor na verdade, o efeito de amortecimento, o efeito, né, de dissipação de energia, ele vai estar presente, né, sempre, por menor que seja. Não existe sistema ideal, né? Não existe sistema em que você não tenha dissipação de energia, né? Então, essa dissipação de energia, ela se manifesta na forma de atrito, né? Atrito, né? Então, a realidade que a gente vai ver agora, né, quer dizer, o cenário que a gente vai ver agora é um cenário muito mais realista do que o outro, que a gente não tinha amortecimento, né? Da mesma maneira, quando a gente colocou o amortecimento na vibração livre, né? Bem, então, como é que nós vamos trabalhar agora? O que acontece é o seguinte: nós vamos continuar trabalhando, né, com forças, né, força harmônica, né? Ou seja, força do tipo seno e cosseno, né? Força do tipo seno e ou, né, cosseno. Só que para a gente facilitar aqui o nosso trabalho, desenvolvimento da matemática, desenvolvimento das equações, a gente vai trabalhar com a forma complexa, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com a exponencial, a exponencial complexa, né? A exponencial complexa. E o que vai acontecer, né? Quer dizer, por quê? Porque uma exponencial complexa, né, ela está relacionada, como nós sabemos, às funções trigonométricas através da identidade de Euler. Aqui, da forma como eu escrevi usando, né, usando, é, usando a variável x, uma variável genérica qualquer. Mas, na verdade, a gente está sempre trabalhando em vibrações, né? A gente está sempre trabalhando com o tempo, né? Então, quando a gente está trabalhando com o tempo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar, em vez de x, a gente vai usar o quê? O tempo, né? Só que essa relação aqui, ela está envolvendo x como ângulo, né? Em radiano por segundo. E para a gente colocar o tempo, a gente precisa colocar o quê? A gente precisa botar a frequência, né? Então, o tempo é em segundos, a frequência é em radiano por segundo, e esse produto aqui fica em radianos e fica coerente. Então, as nossas exponenciais complexas, elas vão ter essa forma carregando aqui a frequência. Então, nós vamos ter cosseno de ômega t, né, mais I seno ômega t. E seno ômega t, tá? Bom, a gente já sabe que trabalhar com exponencial, do ponto de vista matemático, é mais simples, né? É mais simples do que trabalhar com, com as funções cosseno e seno. Então, por isso que a gente vai trabalhar agora, daqui para frente, com a exponencial, por se tornar o nosso desenvolvimento mais simples, tá? Então, como é que a gente vai começar? Bom, a gente tem a nossa equação de movimento, ela já é conhecida, né, lá da vibração livre com amortecimento, né? Foi lá que a gente conheceu o amortecimento.
Só que lá nós conhecemos dessa forma aqui, né? Igual a zero. Agora, a gente vai colocar uma força aqui do lado de fora, né? Uma força. Como está aqui, né? Como está aqui no nosso diagrama de corpo livre, no nosso diagrama, no nosso modelinho aqui. O nosso diagrama de corpo livre, né? Ele vai ter a massa, né? A força da mola e a força do amortecedor, né? A força do amortecedor. E aqui a gente tem a força externa, uma F de T. Só que essa F de T, ela é harmônica, né? A gente vai trabalhar com força harmônica. Então, uma força harmônica escrita na forma exponencial, ela vai ser igual a uma constante, a uma força, um valor máximo, multiplicado por E e ômega t, né? Porque isso vai representar a participação de cosseno e seno. A questão agora é que essa ômega ela tem que receber um nomezinho, né? É uma identificação como era no caso no caso passado, sem amortecimento, onde nós não usamos a exponencial, usamos seno e cosseno, mas a frequência ela recebia o índice F, que é a frequência da força, né? Então, se nós temos uma força, então é assim que é escrita a força harmônica na forma exponencial, né? Lembrando disso aqui, né? Então, a nossa resposta particular, né? Lembrando o que é a resposta particular, ela vai ter a mesma forma da força, ou seja, ela vai ser harmônica também. Então, ela vai ter uma amplitude máxima própria e vai ter a frequência e vai estar regida pela mesma frequência da força, o ômega F. Né, o ômega F. Bom, então, tomando essa força e substituindo na equação, né, então a gente começa a desenvolver, aí a gente vem para cá, né, e a gente vai, na verdade, pegar a força e vai pegar a resposta, né, e vai substituir na equação e vai começar a desenvolver. Então, assim, se x de t, né, xp de t é igual a x e ômega ft, né, x ponto p de t, a velocidade, né, vai ser a primeira derivada. Então, vai ser i ômega f, x e ômega ft. E a segunda derivada, a aceleração, a gente deriva de novo. Então, quando a gente deriva de novo, a gente desce com i ômega f, o i vezes o i vai dar menos 1. Então, a gente vai ter menos ômega f ao quadrado, né? X e ômega ft. Então, a gente vai pegar essas três funções e substituir lá na equação de movimento. Aí a gente vai chegar nisso aqui, né? A gente vai chegar nisso daqui e do lado direito a gente vai ter a força, né? E a gente vai ter a função exponencial dos dois lados, a gente vai cortar e vai ficar, então, dessa forma ali, né? Ou seja, eu vou reescrever aqui, menos ômega f ao quadrado m, né? Mais i ômega f c mais k, né? Que multiplica x, a amplitude máxima do deslocamento, é igual à amplitude máxima da força, né? O que nós queremos saber é o x de p, ou seja, nós queremos saber como que o deslocamento do sistema acontece em função da força F de t. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar o x sozinho, né? A amplitude máxima sozinho. Porque o x de p, uma vez, realmente a primeira coisa que eu preciso, a única coisa que eu preciso saber é o valor do x maiúsculo. Porque o resto é conhecido, a frequência é conhecida, né? E a expressãozinha aqui, o E é conhecido. Então, eu tenho que saber isso aqui. Então, eu vou deixar o x sozinho, né? E vou ficar com F sobre
Aí eu vou dar uma arrumadinha aqui nisso aqui, né? Eu vou colocar assim, K, né, que é positivo e é real, e ômega f ao quadrado m, que é negativo e é real, eu vou escrever assim, né? Mais a parte imaginária dessa expressão. Ou seja, essa expressão é uma expressão complexa, né? Complexa. Onde aqui a gente tem a parte real e aqui a gente tem a parte imaginária, tá? Da expressão. Aí o que nós fazemos aqui é dividir por K, em cima e embaixo, né? Para ir trabalhando numa expressão mais, como a gente fez na vibração livre, na vibração forçada sem amortecimento, né? Então a x fica igual a F sobre K, né? K dividido por K dá 1 menos ômega F ao quadrado, né, sobre M sobre K, né? Mas isso aqui é a frequência natural ao quadrado, né? Aliás, é 1 sobre a frequência natural ao quadrado. Então, a gente já escreve aqui direto a frequência natural ao quadrado aqui embaixo, né? Mais I, né? Aí a gente vai pegar ômega I, ômega F vezes C sobre K. Aí a gente viu que C sobre K, né? C sobre K é igual isso a gente viu lá na vibração livre com amortecimento. A gente viu que isso aí C sobre K é 2 zeta sobre ômega n, né? 2 zeta sobre ômega n, por causa disso aqui, né? Então a gente viu lá o que era o zeta, né? O zeta era a razão entre o amortecimento do sistema e o amortecimento crítico. O amortecimento crítico era igual a 2 raiz de km. E ômega n já é mais do que sabido que é a raiz de k sobre m. Então quando a gente trabalha C sobre K, né? A gente pega aqui o C daqui com o K daqui e daqui e trabalha isso e combina, a gente tem que C sobre K fica 2 zeta sobre ômega n, né? Então, a gente substitui aqui, né? Substitui aqui e fica isso aí, I 2 zeta ômega F sobre ômega n, tá? Bom, aí a gente vai usar aquilo que a gente viu anteriormente na vibração forçada sem amortecimento, né? A gente pegou o F sobre K, né? A amplitude máxima da força dividido pela mola, pela rigidez da mola, vai dar um deslocamento inicial que eu vou chamar de delta zero, né? E o R é a razão das frequências, ômega F sobre ômega N. A gente viu isso aqui antes, né? Lá na matéria antes, na matéria anterior. Logo, o x, né? Então o x fica igual a isso aqui, né? O delta zero, ou seja, o F sobre K, ele vai ser substituído por F por delta zero. O ômega F sobre ômega N ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado. E o ômega F sobre ômega N vai ser o R, né? Então, nós temos aqui, aí a gente passa o x, o delta zero para baixo do x, como a gente fez antes, e ficamos com essa expressão aqui, né? Com essa expressão aqui, 1 sobre 1 menos r ao quadrado mais i 2 zeta r. E a gente vê aqui que isso aqui é um número, que isso tudo aqui embaixo é um número complexo, que essa aqui é a parte real e que essa aqui é a parte imaginária. Então, na verdade, isso aqui é um número a mais ib, onde a é igual a 1 menos r ao quadrado e o b é o 2 zeta r. Bom, o que acontece aqui é que a gente tem um número, então, a mais ib no denominador. E quando a gente tem um número complexo no denominador,
a gente trabalha para tirar ele do denominador. Então a gente vai ter, se a gente tem A mais IB no denominador, a gente vai multiplicar isso pelo conjugado, por A menos IB, de maneira a ter A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que, diferentemente dos reais, isso aqui é uma soma de quadrados ao invés de uma diferença de quadrados, por causa do I vezes I, né? Então, o que está sendo feito aqui é simplesmente um trabalho em que a gente está desenvolvendo essa expressão, né, para tirar esse denominador complexo, e para facilitar, a gente está chamando isso de A mais IB. Então, quando eu pego, multiplico embaixo em cima por A menos IB, aqui e aqui, eu vou ter isso com isso, né? Porque A menos IB vezes 1 dá A menos IB, e A mais IB vezes A menos IB dá A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Portanto, a razão x sobre delta zero é A menos IB sobre A ao quadrado mais A mais B ao quadrado. Isso é a mesma coisa que isso aqui, né? É o A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado menos IB sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é um número complexo, né? Ou seja, isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária, né? Então, o módulo desse número complexo é o quadrado, né? É o quadrado da parte imaginária, da parte real, a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real com a parte imaginária. Então, esse é o módulo do número complexo. E a fase é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então, o que é o módulo de x sobre delta zero? Né? É a raiz quadrada, né? Um meio aqui, uma coisa elevada a um meio, raiz quadrada, da parte real, que é a sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, então vai ficar a ao quadrado, a sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Mais, né? O mais daqui, a parte imaginária. O que é a parte imaginária? Menos b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, menos b ao quadrado sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, isso vai ficar... tem esse denominador aqui, né? B ao quadrado, menos b ao quadrado vai ficar b ao quadrado, então eu vou ficar com a ao quadrado mais b ao quadrado, denominador comum, então fica aqui. E aí eu vou diminuir, eu vou simplificar isso aqui, e vou ficar com 1 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz quadrada. Tá? Ou seja, é 1 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz quadrada do denominador, já que a raiz quadrada de 1 é 1. Logo, o módulo dessa razão é 1 sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o módulo dessa razão. E o ângulo φ é a tangente de B sobre A. Portanto, né, o módulo ele é igual a 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, né, onde A, o que é o A? O A veio aqui de trás, né, ó, aqui de trás que eu substituí, né? Então, o A o A é o 1 menos R ao quadrado, né? E o B é o 2zr. Então, vai ficar, substituindo esse A por isso aqui, A ao quadrado, né? E o B ao quadrado por isso aqui, raiz quadrada, eu tenho isso aqui. E o ângulo de fase. Então, esse par de expressões aqui, né, o módulo e o ângulo, eles me dão um par de informações que caracteriza, na verdade, o quê? Quando eu escrevo x sobre delta r, delta zero, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz na matéria passada. Eu estou verificando qual é o valor da resposta em função da resposta a uma força estática. Então, do sistema a uma força estática. Eu pego o meu sistema, aplico uma força estática, eu vou ter um delta zero, estático. Agora, se eu começo a colocar frequência, eu começo a ter um deslocamento diferente. Então, a chamada função de resposta em frequência do sistema, também chamada de FRF, função de resposta em frequência,
Em inglês é a mesma coisa, Frequency Response Function, ela é esse par de funções aqui, que vai dar qual é a amplitude da resposta em função da amplitude inicial em função da frequência, né, que está aqui nesse R aqui, como o ângulo de fase, ou seja, qual é o atraso, né, qual é o adiantamento ou atraso dessa resposta, né, da resposta em função em relação à força. Então a força entra, mas a resposta leva um tempo para acontecer, e esse tempo é medido por esse ângulo aqui, referenciado por esse ângulo. Então esse par de expressões, né, que é x sobre delta zero, é complexo, né, complexo, é um número complexo, porque tem duas informações, né? Isso a gente viu lá atrás, duas informações. A gente tem as duas informações, é o módulo e ângulo de fase. É o ângulo, a diferença, né? Esse ângulo de fase é a diferença de tempos entre entrada e saída. Entrada é a força e resposta. Entrada e saída do sistema, tá? Então, a FRF, ela é representada, né? A FRF, ela é representada, a notação comum dela é o H da função, quando a gente tem um H maiúsculo, de I ômega F. Então, isso é a função de resposta em frequência, certo? De função de resposta justamente por isso aqui, ó. Porque a resposta, ela é função da frequência. Bem, Bem, é isso. No próximo vídeo a gente vai então continuar a partir desses gráficos aí que surgiram. Vamos lá para o próximo vídeo.